Essa noite eu fiquei de babá de uma menininha linda. Vamos dormir? Será que pode tirar aquele boneco de palhaço dali? É melhor deixar ele ali. Vai que é algo sentimental dos seus pais. Ela entendeu e tentou dormir. Enquanto isso, abri a Resso na função Feito para Bem-Estar, que é ótima para relaxar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Depois que a criança dormiu, eu decidi sair do quarto. Oi, as crianças pediram para tirar o boneco de palhaço do quarto. Eu posso? Que boneco? Não tem nenhum boneco. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam. Mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes e segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la, mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender por que eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se iniciaria de novo. Estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. E a última carta que ele me mandou foi falando que iria para a guerra. Eu já estava ficando sem esperanças porque não recebia nenhuma carta há muito tempo. Mas um dia eu adormeci embaixo da árvore e acordei com alguma coisa me cutucando. Era ele! Ele só estava sem roupas, mas eu resolvi esse problema. Perguntei como ele conseguiu vir para o meu tempo. Ele disse que fugiu da guerra e só estava tentando descobrir um jeito de viajar no tempo. E disse que era segredo a forma que ele conseguiu. Mas tudo bem. O importante é que agora não estávamos mais separados por uma linha do tempo. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse para alguém no tempo dele, iria ser enforcado e taxado como um louco. E você já ouviram o ditado que diz: quando você gosta de uma flor, você arranca ela e não liga se vai morrer, porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor, você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. Ela tá ali, ó. Ali. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui vivia uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele e depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu porque você tá aqui. Moça? Onde que ela tá? Olha ali no chão. A moça da foto é igual a que estava contando a história pra gente. Dividi a casa com 2 amigos. Nos dávamos muito bem. Até que um dia eles chegaram em casa e encontraram meu corpo sem vida. Começaram uma discussão. Eles estavam se acusando, mas não perceberam que tinha mais alguém ali. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama, mas minha irmã estava todo dia lá para me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro para tentar sair da cama, mas não funcionou. E ela também me dava comida, mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia, ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho, mas vi como uma oportunidade e saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria. Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar para alguém. Como eu não tinha percebido, ela tirou o telefone da tomada. Você não tá gostando da minha companhia? Não é isso, é que... É a minha comida? Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã.
Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá com medo? Eu tava morrendo de medo, mas ela não poderia saber. Porque você não teve medo de me matar. Eu comprei um computador novo. Eu estava muito feliz. Então escrevi até cair no sono. Só que no dia seguinte percebi algo muito estranho. Essa não era a história que eu tinha escrito, mas algo parecia muito familiar. Ela estava falando sobre mim, até que eu li a última frase. Quando ela começou a ler a última frase, seu coração começou a falhar, e o computador foi vendido novamente para dar sequência à maldição. Minha família é cheia de costureiras, mas o que ninguém conta é que somos amaldiçoadas. Costuramos literalmente até nosso último dia de vida. Cada uma tem a sua máquina de costura, e não podemos parar de costurar nem um dia sequer. Se nossa máquina quebrar, o nosso coração para. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está passando no presente. Há 2 semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino, com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas um homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus, e foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus, eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então eu comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele, que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Como hoje é seu aniversário, você pode fazer uma pergunta e um desejo. Ele estava segurando a mão dela quando deveria ser meu. Ih! Sim. E agora qual o seu desejo? Eu quero que ele seja todo meu. O corpo já está lá fora. Hã? Como assim o corpo? Opa! Você devia ser mais específica nos seus desejos. Todos os dias as crianças, meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema e eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam para dentro da casa delas para cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa, todos os cômodos, e descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas e não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é: e o cachorro? Não pense que eu sou totalmente um monstro. Eu volto para casa delas e pego o cachorro. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial, queria criar laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele. Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso, mas estamos testando uma nova tecnologia, mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Eu e minha amiga fomos em uma casa abandonada, mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem. Eu vou ligar pra minha mãe, ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério que você tá sem crédito agora? Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que estava desaparecida há mais de 5 anos. Eu
Eu fui em uma festa de Halloween, mas eu odiava todo mundo que estava ali. Eles eram muito babacas. Iam ter o que mereciam. Eu tinha a ideia perfeita. Colocar algo na bebida deles, que eles jamais imaginariam. Luma, aproveita que você tá com seu celular e coloca uma música pra gente. Claro, coloco sim. Eu vou abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas, Luma, eu não vim conversar com você só pra te pedir pra colocar a música. É que eu queria te pedir desculpa por todos esses anos. Eu sei que eu fui uma pessoa muito ruim com você. E eu queria saber se você pode me perdoar. É, mas agora já é tarde demais. Por quê? Já já você vai saber. Tinha uma superstição na minha família, que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprender ela. Era o seguinte, nós não podíamos dormir sem lavar a louça, senão atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia à risca essa superstição. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir, porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos. Porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo. Até que um dia eu recebi um convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir, mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo, mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma superstição boba da minha família. Nada iria acontecer. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade, mas hoje faço 3 ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Depois de entrar, você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não, você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama ou amor. Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu, eu te deixo ir embora. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais, mas depois as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de 3 coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia: minha filha, se você não conseguir dormir até as 3 da madrugada, espera até das 5 da manhã para dormir. Como assim, vó? Das 3 da madrugada até as 5 da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então eu seguia à risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo para dormir antes de 3 horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das 5 horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada e acabei dormindo. O único problema era que era 3:30 da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você tá no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas 3:30 da madrugada. Desculpa, vó, eu não aguentei. Acorda, agora. Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda. Vó, eu acordei. Tarde demais. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda, ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mas você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Eu odeio a minha irmã.
Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo para que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, eu tive que esperar ela dormir para sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Minha irmã mais nova tem agido muito estranho ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu tava dormindo e ela pediu pra dormir comigo. E eu não deixei. E pra se vingar, ela me arranhou. Mãe, a Thaís tá muito estranha. Olha o que ela fez. Ah, você já tá encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Tem uma irmã sonâmbula. Então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem, por isso eu precisava ouvir música para me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso, em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã, mas na hora que eu achei ela estava na sala com um livro e uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar um sonâmbulo? Meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, ao amor. Estava tudo tão perfeito, parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu tô na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo pra eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação, só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa para minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora! Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas para minha execução, mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste e eu virei líder da tribo Honestidade. Você gostou do bolo? Eu amei, eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse está sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu Matheus, mas não que você amava ele. Desculpa. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes e os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por 3 natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Eu estava mexendo nas coisas antigas da minha falecida avó. Até que eu encontrei um antigo livro de receitas dela. Ela tinha muitos ciúmes dele. E ele estava muito bem escondido. Mas como eu estava com tanta saudade, eu decidi fazer uma das receitas. Sabor do amor? Não. Bombom da inveja? Não. Sabor de matar? Essa era a minha receita preferida quando eu era pequena. Mas eu decidi olhar quais ingredientes ela tinha. Até que eu achei um. Ela escondia esse ingrediente muito bem. Ele chamava Verdade Absoluta. E eu só vi ela usando uma vez.
Foi quando meu avô estava no hospital e foi o último desejo dele antes de partir. Então eu precisava experimentar ele e ver quão bom ele era. Eu terminei a receita e quando eu fui experimentar o telefone tocou. Então eu fui atender. Não era nada de muito importante, mas eu conversei no telefone por um tempinho. Até que, quando eu voltei para a cozinha, parecia que alguém tinha mexido na minha panela. Até que eu olhei para o chão. Era meu irmão. Ele estava desacordado e parecia que tinha provado a receita. Então foi por isso que minha avó escondeu os livros e o ingrediente. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu confiava de olhos fechados na minha psicóloga. Eu contava todos os meus segredos. E ela era a única que realmente se importava comigo. E como tá a questão com seu pai? Eu não vou mentir. Eu ainda acho que ele tem psicopatia. E você leu o livro que eu te mandei? Como identificar um psicopata? Sim. Por isso mesmo, eu tenho mais certeza de que ele é. Calma, eu tenho certeza que a situação logo vai melhorar. Só não caia mais nas manipulações dele. Ah, deu tempo da nossa sessão. Até semana que vem. Até. Ei, você tá esquecendo sua garrafinha d'água. E cuidado, não bebe a água dela, já deve estar quente. Pode dar dor de barriga. Essa sessão de terapia foi tão esclarecedora. Eu tinha que pensar em cada palavra dela e digerir o que ela falou. Então, quando cheguei em casa, eu fui direto para a cozinha e fiquei pensando em tudo. Até que meu pai chegou do futebol. Mas eu ignorei e decidi que não ia até ele. Eu precisava entender todas as informações que minha psicóloga me falou. Mas ficou muito silencioso e eu decidi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que eu percebi que não era meu pai que estava me manipulando, e sim minha psicóloga. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela, mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre estava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto e trancava a porta. Mas um dia ela saiu e eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber, então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco, mas ele me lembrava muito o que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz 2 semanas. Então eu peguei um colar, mas eu tenho certeza que era da minha prima, que também desapareceu. Que é isso, filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe, essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente, eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode estar falando sério. Eu sou uma serial killer. Porém, eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas. Então dei vários vacilos e corpos foram achados. Mas nenhum foi ligado a mim. Então tive que pensar melhor em escondê-los. Tentei em vários lugares, mas nenhum funcionou. Eles sempre eram achados, não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu recebi uma carta embaixo da minha porta. Oi, amor. Eu tenho certeza que somos almas gêmeas. Mas você precisa esconder melhor seus corpos. Eu faço isso há 10 anos e nunca fui pego. Se quiser continuar conversando, deixe uma carta na sua janela. Assinado AG. Como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade? Eu achei que era a única. E eu pensei muito se devia escrever de volta. Mas eu fiz o que ele mandou. Eu coloquei uma carta na minha janela. Eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta. Mas lá estava ela. Outra carta dele. E assim foi. Trocamos cartas por muito tempo. E hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade. E nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas. Eu sou nova na cidade, mas ninguém aqui gosta de mim, porque eu vim de um lugar onde acontecia uma série de assassinatos, e meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar, e eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade. A cidade era muito calma antes de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não estava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino tá seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa.
Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera, como você sabe que foi a Ana se ainda não divulgaram o nome da vítima? Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você tá muito enxerida. E tome cuidado, que senão a curiosidade vai te matar. Igual eu fiz com seu pai. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe, e por isso minha avó tinha ficado louca, e que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar, seu filho tá seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira deles. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem tá aí? Você pegou o boneco? Não tem graça! Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo, vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Mudei para uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi, esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos, só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era minha única amizade, mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Eu comecei a escutar barulhos estranhos vindo do sótão, então eu decidi investigar. Eu subi até lá, e eu percebi que lá estava vazio, só tinha uma caixa. Eu pensei se eu devia pegar ela ou não, mas como os barulhos não paravam e só ficavam mais altos, eu decidi ler o bilhete que tinha nela. Não abri. Que bilhete mais bobo! Eu abri a caixa e veio uma luz vermelha de dentro dela. E os barulhos pararam. Amanda, o que você tá fazendo aí? Você abriu a caixa? Era minha mãe e assim que eu virei a caixa apagou. Sim, mãe. Tava vindo um barulho estranho daqui. Aí eu abri a caixa e parou. Só que veio uma luz estranha que sumiu. Ela apagou. Meu Deus. A gente precisa colocar ele de volta. Ele quem? Ele é uma entidade. Nossa família fez um pacto e quebrou. E desde então a gente foi amaldiçoada a viver com ele. Mas conseguimos trancar ele numa caixa. E você e o papai nunca me falaram? A gente nunca achou que você ia pra aí. Ah! A luz voltou. Rápido, fecha a tampa. Eu tentei fechar a caixa o mais rápido que eu pude. Eu acho que ele voltou pra dentro dela. Será que deu certo? Acho que sim. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente já faz uma semana que eu vendi uma caneta, em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia, então. Minha mãe falou que era seu aniversário, então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada! Meus pais sempre foram muito autoritários, eu nunca saí de casa. E também a gente tinha energia, mas não podíamos acender as luzes de noite. Até que um dia eles saíram para buscar comida e meu irmão estava dormindo, então eu decidi ligar a luz, porque eu nunca tinha visto ela funcionando. E esse foi o meu maior erro, porque eu entendi tudo. Estávamos vivendo um apocalipse zumbi, igual aqueles que eu lia nas HQs, e eles eram chamados pela luz. Acho que tô ficando muito doida. Ai, que raiva, mas que diz? Não fale essa palavra! Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algo ruim vai acontecer? Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir pra minha casa. Mãe, cheguei!
Mãe? A minha família não falamos duas palavras. A primeira começa com D e termina com graça. A outra começa com M e termina com zéria. Acreditamos que elas atraem coisas ruins, mas eu acabava falando elas. E minha avó me obrigava a acender velas e pedir perdão. Até que um dia eu bati o meu dedinho e falei as duas de uma vez. Você precisa acender uma vela agora. Ai, que raiva, odeio isso. Não sei de onde você tirar essa loucura. Vó? Acho melhor você obedecer à sua avó. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram para conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério, porque desde quando eu era pequena ela estava trancada, e eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas, potes vazios e cheios. Eu nunca entendi por que eles faziam isso, mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei 1000 coisas que poderiam ter lá. Mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos. E desde então, eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei. Mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Vivo há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo, eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Eu moro em uma simulação. É como se realmente fosse uma vida com várias cobaias. Não sabemos qual a função desse experimento, porque todos nascemos aqui. Eles só deixam bem claro que somos seus ratinhos de laboratório. Mas um certo dia algo mudou. Parecia que eles tinham nos abandonado. A comida parou de chegar e não víamos mais os cientistas. Então decidimos sair da colônia. Ao sair, percebemos que não tinha mais ninguém no mundo. E eles deixaram uma carta falando que estávamos livres e que éramos fruto de um experimento que modificava o corpo humano e que era para criarmos uma nova humanidade. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas e tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos e foram criados apenas com um propósito: nos servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Terminando carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável? Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10, 9, 8. Que é isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5, 4, 3. Eu não entendi o que ela quis dizer, até que eu olhei para o chão. Você pode fazer um desejo, mas tem que me dar algo em troca. Te proponho uma competição. Se eu ganhar, eu não te devo nada, e você realiza o meu desejo. Gostei da proposta. Como funcionaria? Quem comer mais bibi esfirras ganha. Beleza, eu topo. Só tem uma coisa, eu chamei alguns amigos pra participar. Quem ganhar, leva o cinturão. No 3 a gente vai começar. 1, 2, 3. Nossa, tem muitos sabores e pode comer à vontade. Eu tô satisfeita. Quantas você comeu? Eu comi 15. Eu comi 20. E 5 bibi esfirras. Eu ganhei o cinturão e um desejo. Eu quero que você pague mais um rodízio pra mim e pra minhas amigas. E quanto que é? A partir de R$19,90. Ótimo. E foi aí que tudo começou a dar errado. Que isso? Seu nome é Luma Calegari e você deve $500 000 pro governo. Mas eu tenho uma forma de você ganhar esse dinheiro.
É só participar de alguns jogos. E você não tem mais nada a perder. É só ligar para o número que está atrás do cartão. Eu me senti um pouco ofendida, mas ela estava certa, eu não tinha mais nada a perder. Então eu decidi jogar. É hora de começar. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Jogador 456, você passou. Pedimos que cada jogador escolha uma das 4 formas e o jogador que conseguir recortar a figura passa de fase. Jogador 456, você passou. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir, vem! Que estranho. Vem! Isso tá muito estranho, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2035, 8 de agosto, às 6h46, acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e perde algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não? Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito, eu tô na Happy House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as 2 salas do Genshin Impact, sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva, então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa, tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênitos que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um Funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Genshin Impact lá na sala. Já que Genshin Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de 2 irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim, tinha um Golbat gigante, que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera. Não foi só um sonho. Eu realmente fui convidada pela Genshin Impact. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir, vem! Tá, esse sonho já começou meio esquisito. Vem! Não tem mais nada nesse lugar. Então eu vou atrás dela. Vem! Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo e tá aqui desde sempre. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, mas ela sabe de tudo. Tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. E pense bem nas suas palavras. Ei, que horas são? Eu achei que ela não fosse me responder. Até que 2035, 8 de agosto, 6h46. Acidente de carro. Esse sonho tá ficando cada vez pior. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Esse sonho foi muito real. Sorte que ele acabou. Tô vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada, não tô esperando ninguém a essa hora. Oi? Detetive, você tá sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu tô falando a verdade, eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu biscoito pra ela? Putz, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito pra ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu tô falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu tô te falando.
Eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Peraí, eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente para medir a saúde, mas desde que minha mãe colocou, ela tem agido muito estranho. Então decidi não colocá-lo. E para fugir dessa utopia, abri arresto na função feito para foco, que é ótima para esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar. Mas o chip se tornou obrigatório e eu não queria colocá-lo de jeito nenhum. Então eu fugi e eles me deram como desaparecida. Mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Amiga, o que você vai querer beber? Isso, pode entrar. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que você lá fora pra entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento, que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso mais a sério, você não sabe o que tava lá querendo entrar. Não tinha nada ali, olha. Entra, pode entrar, você é bem-vindo. Mora aqui nessa casa. Viu? Não aconteceu nada. Agora... O que você quer beber? Amiga? Olha. Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga e sempre fiz tudo o que esperavam que eu fizesse, mas descobri uma doença terminal. Então, decidi viver meus últimos dias com toda a minha vontade de continuar nesse mundo e com todos os meus sentimentos. E a frase, se você soubesse o quão rápido vão te esquecer quando você morrer, não estaria deixando de fazer tanta coisa por medo do que vão pensar. Nunca fez tanto sentido quanto agora. E eu só tenho a agradecer por esse tempo, porque foi a melhor vida que eu poderia ter vivido. Vingança, você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então eu planejei algo por muitos anos. Agora eu estava no meio deles, então completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então, já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era a menina que estava comigo quando éramos mais novos? Sou eu. Sabia! Mas não foi por isso que comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz? Grande parte da população ficou cega, e eu fui uma dessas pessoas, mas fui a primeira a fazer a cirurgia para voltar a enxergar. Mas quando olhei para o lado, tinha um bilhete. Não diga a eles que você voltou a ver. Eu comecei a escutar passos, então ranquei o bilhete. Você está conseguindo enxergar? Preferi seguir o que o bilhete falava. Vim passar uns dias na casa da minha avó. Ela me recebeu muito bem. Mas ela não tinha me falado que estava ocorrendo uma série de assassinatos na cidade. E o mais estranho era que o palhaço cometia eles. E a situação só piorava, porque as vítimas só sumiam em dias pares. Isso quer dizer que um dia a cidade estava linda e maravilhosa, e no outro totalmente abandonada. Vó, hoje é dia 6. Você fechou a janela? Não, minha querida. Mas você fecha pra mim? Como não, vó? Eu vou correr lá. Quando eu estava fechando a janela, eu vi algo estranho. E era o palhaço. Ele olhou diretamente pra mim, mas não fez nada. Nós dois ficamos nos encarando por alguns segundos, até que eu reagi. Eu fechei a janela e corri pra contar tudo pra minha avó. Vó, ele me viu, a gente precisa se esconder. Calma, filha. Pra que tanto desespero? Ele não vai fazer nada conosco. Apesar de ser um dia par, ele sempre vem aqui, mas nunca faz nada. O seu avô ainda lembra da gente. Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão para ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro e, sem dúvidas, o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos e eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão para ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei,
Eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente, mas eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia, mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E para piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. Minha avó era louca. Ela andava com uma boneca pra lá e pra cá. Aquilo era bizarro, mas devia ser por conta da idade dela. Ela já estava muito velha. Mas o problema foi quando eu comecei a insultar ela. Desrespeitei de todas as formas possíveis. E ela não deixou barato. Quer saber, eu cansei de te ouvir falar. Você é só uma menininha ingrata. Eu acho que você ainda não aprendeu. Você fecha o seu guarda-roupa antes de dormir? Eu sempre fechei o meu guarda-roupa, porque dizem que coisas ruins saem deles durante a noite. E eu sempre conferia antes de dormir. Até porque dentro do meu guarda-roupa ficavam uns bonecos estranhos. Eles eram bizarros. Eu nunca entendi por que eles estavam ali. Eu só aceitava. E estava tudo bem. Até que em uma noite eu esqueci o meu guarda-roupa aberto. E por coincidência ou não, eu estava tendo uma péssima noite de sono. Então eu acordei e olhei para dentro do meu armário. Na mesma hora que eu olhei, os bonecos mexeram. Eu não sabia o que fazer. Isso nunca tinha acontecido antes. Então eu corri para o quarto da minha mãe. Chegando lá, eu não sabia o que falar. Mãe, o boneco do meu guarda-roupa mexeu. Ela não me respondeu. Mãe? Ela ainda não me respondeu. Então eu decidi entrar no quarto dela. E foi aí que eu lembrei que ela estava viajando a trabalho. Então eu estava sozinha em casa. Achei melhor enfrentar os bonecos. Até que... Oi, filha. O que você quer? Minha mãe me respondeu. Eu sofri um acidente que me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim, nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam post-its espalhados pela casa. Seu nome é Amanda. Essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. Com o começo de uma pandemia, meus pais perderam o emprego. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Eu odiava esse lugar. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada para fazer e nem internet. Então eu comecei a mexer em tudo. Até que achei algumas cartas escondidas da minha bisavó. Minha família a odiava. Ela abandonou tudo e deixou meu bisa morrer sozinho. Mas as cartas contavam outra história. Ela disse que foi obrigada a se casar, mas pelo menos gostava dele. Até que descobriu uma traição. Ela fingiu que nada aconteceu porque já estava grávida da minha avó. Quando sua filha fez 3 anos, minha bisa decidiu que iria abrir a sua própria loja de roupas. Mas não foi bem aceita por ser de uma mulher. Então ela adotou a identidade de um homem e fugiu. Ela enviou cheques com muito dinheiro pro meu bisa por 30 anos. E depois parou. Meus pais não acreditariam nessas cartas. Então eu vou atrás de provas. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos para uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo para tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Aí eu tive uma ideia. Eu apresentei para ela o Genshin Impact, que é um jogo incrível de RPG de aventura e de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar, eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela tá nem aí pra gente. Eu já abri a porta do quarto 3 vezes. E nada. Eu achei que ela esqueceu da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela tá jogando. Hoje mesmo eu vi a cadeira de lugar 4 vezes, ela nem ligou. Tive que dividir o quarto com a minha irmã na casa nova. Mas já na primeira noite, coisas estranhas aconteceram. Minha irmã ficou arranhando a parede. No dia seguinte, eu perguntei pra ela, porém ela não se lembrava de nada. Eu já estava achando isso muito estranho. Então, abri a Resso na função Rádio Bem-Estar, que é perfeita para relaxar antes de dormir. Vocês deveriam testar também.
No dia seguinte, a vizinha nos chamou para dar boas-vindas, mas eu fui sozinha e ela me contou algo muito estranho. Vocês sabiam que antes de vocês morarem nessa casa, vivia um pai e uma filha? Mas a filha desapareceu e o pai enlouqueceu. Nessa noite, os arranhões não pararam. Então eu decidi quebrar a parede e ver o que tinha lá. Era bem pior do que eu imaginava. Eram os ossos da filha do antigo morador. Ah, carnaval. Uma época muito colorida, cheia de fantasias. Pessoas alegres, divertidas. Todo mundo junto e misturado em uma grande festa. Com um único propósito. Ser feliz e curtir o momento. Você acha que eu sou a mais bonita daqui? Somos gêmeas, né? Então é lógico. Eu só vou pegar um pouco de suco e já volto. Assim que minha irmã saiu, eu comecei a reparar nas pessoas. Até que eu vi ela. Essa menina era única. Ela parecia hipnotizante. Ninguém ao redor parecia notar ela. E eu tenho certeza que ela gostava da minha atenção. Porque eu não conseguia tirar os olhos dela. E cada vez parecia que eu ia adentrando mais na sua hipnose. Até que algo aconteceu. Ai, cadê a Luma? Eu cheguei muito tarde? Não, eu adorei sua fantasia de vaquinha. Tá linda. Ah, não. Até poderia ser. Mas é meu pijama. Nossa. Olha aquela menina. Ela tá com a mesma asa que a Luma. Eu acho que é a asa dela. Todos já estão devidamente equipados. Ganha o time que acertar as bolas de tinta no outro primeiro. Vermelho versus azul. 1, 2, 3 e valendo! Dois azuis em jogo. Um jogador azul restante. Dois vermelhos em jogo. Que isso, gente? Vitória do time vermelho. A gente ganhou, pode abaixar a arma. Eu ganhei. Mas que cara competitivo, quem chamou ele? Fui eu não. Nem eu. Estavam acontecendo várias coisas sobrenaturais na minha casa. Ela estava infestada de fantasmas. Então fui procurar ajuda. No que posso ajudar? Eu me mudei para uma casa nova com meu filho. Casa não, mansão. E lá começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Portas abrindo e fechando. E coisas se mexendo sozinhas. Parece que a mansão está mal assombrada. Você tentou fazer alguma coisa? Sim. Eu contratei especialistas espirituais para acabarem com esses fantasmas. Espera, por algum acaso algum deles era Danny DeVito e Owen Wilson? Sim, como você sabia? Ah, você é uma vidente, né? Até sou, mas não é isso. É muito grave, eu vou conseguir me livrar deles. Ei! Esse é o novo filme da Disney, de terror e comédia. A Mansão Mal-Assombrada. Então me fala o que eu faço pra acabar com esses fantasmas. Você vai ter que descobrir vendo nos cinemas. Minha irmã chegou de viagem e só tinha eu pra recebê-la. Cadê a mamãe e o papai? Eu não sei, você é tão dependente deles. Para com isso. E meu Deus, que roupa é essa? Você viajou com ela e voltou com ela. Eu vou te emprestar umas roupas minhas. E eu fiz isso. Eu peguei minhas roupas novinhas da Shein e emprestei pra ela. E ela ficou maravilhosa. Só podia ser minha gêmea também, né? E ela com certeza ficou igualzinha a mim. As roupas não poderiam ter caído tão bem nela. Até que alguém bateu na porta e não estávamos esperando ninguém. Detetive, Amanda, você está presa pelo sumiço dos seus pais. Você tá me confundindo. Eu sou a Daniela e ela que é a Amanda. Detetive, ela tá mentindo. Olha na ficha médica. A Daniela usa óculos. A Amanda não. Acho que eles caíram no meu plano. Eu sou nova na cidade. Só tenho um problema. Eu não falo. Ou pelo menos é isso que todos acreditam. Vaza áudio da assassina mais procurada do país. E essa é a minha história, por enquanto. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às 3 horas da madrugada era pra rezar.
Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender, eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei, ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Minha casa vivia cheia de pedreiros, porque ela sempre estava em construção. Moça, você tem um pouco de água? Claro que tenho, um segundo. Tá aqui, uma água bem geladinha. Nossa, muito obrigada. Você achou que era pra você? Mas o barulho da construção era muito alto, então eu sempre precisava ouvir música pra me distrair. Então eu abri a Resso. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso, em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. E me deu muito sono. Então eu dormi em qualquer lugar da obra. Mas do nada eu acordei em um lugar muito estranho. Isso é gesso? Prontinho, chefe. Agora a obra tá completa. Eu terminei de passar o gesso. Eu sou a cozinheira de um orfanato. E estava tudo bem, até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou para conversar, mas eu não esperava que ela fosse falar. Então, Kyla, seguinte. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai, vai! Mas nada. Vai. Ela era minha chefe, eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar pra novata... Ei, esse prato é pra você. Obrigada, você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito. Me acham estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é pra mim? Não, eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro, tá? Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela tá vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa, mas ninguém nunca me deu o que eu quero. Então eu dou até meia-noite pros orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... O quê? Sabe, é melhor não falar. E eu tô com fome. Eu preparo pra você. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela quer dizer, era uma pessoa boa. Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Não, eu só tava procurando o sal. Como ela sabia que eu ia... Tá. Acho que minha última esperança é servir o prato pra ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Onde você vai? Para o próximo orfanato. Seu destino é esse mesmo? É esse mesmo. Eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor, mas não conseguia. E o silêncio do carro era assustador. Então eu abri a Resso na função feito para viagem, que é ótima para distrair durante as viagens de carro. Vocês deveriam testar. Chegamos. Mas aqui é o cemitério. Exatamente. Eu vim visitar minha avó, mas ela era bizarra. Ela falava sozinha. E o pior, ficava me observando dormir durante a noite. Ela parecia uma completa estranha. Mas o auge foi quando eu fui dar o café da manhã dela e me escondi para ouvir uma conversa. Minha filha, eu amei receber minha neta aqui em casa. Que neta, mãe? Sua filha que veio passar alguns dias aqui em casa. Mãe, minha filha tá aqui em casa comigo agora. Chama a polícia. Essa velha não era tão burra como eu pensei. Sorte que eu agi no tempo certo. Meus pais me abandonaram quando eu era pequena.
Então sempre fui muito sozinha. Eu comia o que achava e ainda dividia com os outros. E eu nunca tinha algum lugar para dormir. Então eu dormia em qualquer lugar. Pelo menos essa foi a história que eu contei para minha 7ª família adotiva. E essa família não vai ser a última. Minha amiga foi dormir na minha casa, mas estava chovendo tão forte que a luz acabou. Eu acho que essa chuva não vai parar tão cedo. Eu acho melhor a gente dormir, já tá tarde. Por que você apagou a vela? Eu não vou conseguir dormir no escuro, eu tenho muito medo. Acho que os fósforos acabaram, mas é só uma noite, relaxa. Tá bom, mas você vai dormir de mão dada comigo. Nós duas dormimos de mão dada a noite inteira, mas na manhã seguinte, quando eu acordei, eu percebi que as camas estavam muito afastadas. Você afastou as camas durante a noite? Não, eu achei que você tinha ficado com raiva de mim depois de apagar a vela. Não, tenta esticar a mão pra me dar ela. Mesmo nos esforçando muito, as mãos não chegavam nem perto de se encostar. Possível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. E aonde você aprendeu isso? Abrir a porta da igreja com certeza foi a parte mais fácil. A mais difícil ia ser achar o caderno sem que ninguém nos pegasse. Tá, agora a gente tem que procurar o caderno. Até que foi mais fácil do que eu pensava. Acho que esse aqui. Realmente era o caderno. A igreja era tão pequenininha que foi muito tranquilo achar ele. Mas dentro dele tinham muitos nomes. E eu não sabia o da minha avó. Então eu teria que ver com quem meu avô casou. Achei! É Renata Silva Ferreira. Isis, tem alguém vindo. Mas claro, como era eu que estava nessa missão, algo tinha que dar errado. Mas a sorte estava do nosso lado. Deu tempo de se esconder. O grande problema é, a igreja é muito pequena, então não tem como saber se a pessoa vai ou não vai onde a gente está escondido. Mas a única coisa que passa pela minha cabeça é, qual seria o pior cenário possível se alguém pegasse a gente escondido no altar? A sorte estava do meu lado. Eu acho que ele já foi embora. Mas a gente não tinha tempo a perder. Eu tinha que encontrar sobre minha avó. Agora. A gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade. Isis, olha bem. Você acha que tem uma biblioteca nesse fim de mundo? Não tem? Não. Tá, tem outra opção, mas eu acho que você não vai gostar. Qual? Lembra que eu te falei que meu avô era apaixonado por um homem? Era meu avô, né? Já sabia? É. Eu imaginei, eles sempre estavam juntos. Então será que você consegue perguntar do seu avô da minha avó? Só por carta. Carta? E a tecnologia? É, ainda não chegou aqui no fim do mundo. Tudo bem, esperar a carta não ia ser tão ruim assim. Você só sabe fazer bagunça, Isis. Olha para o chão, olha o que você fez. Você só me xinga, mãe. Parece que eu me Você ama. fica saindo e não vem arrumar essa bagunça. Quer saber? Você só vai sair daqui depois que limpar. Pra quem tinha curiosidade, depois de passar por isso muitas vezes, foi assim que eu aprendi a abrir a porta com um grampo. Mas dessa vez eu tava muito cansada. Eu não aguento mais esse lugar. Isis, acorda. Isis, acorda. Pra que tá me acordando, Lucas? O que tá fazendo aqui fora? Você passou a noite toda pintando esse muro? Passei. Assim você não tem desculpa pra passar o dia todo comigo. Vai, levanta. E seus pais? Eles não se importam comigo desde que aquela empresa faliu. Parece que isso acabou com eles, sabe? A gente era tão feliz. Relaxa, Isis. Depois que a gente contar tudo pra eles, eles vão voltar a ser como era antes. E eu tenho uma coisa aqui. O quê? Mentira, a carta do seu avô. É, meu avô não descobriu muita coisa da sua avó depois que ela fugiu como homem. Só que seu avô, pouco antes de falecer, ele descobriu que a sua avó guardava todo o dinheiro que ela ganhou na loja de roupas numa conta no banco. Nossa. Ele lembra disso tudo e não lembra o nome da minha avó. É sério? Ah, Isis, você devia ficar feliz. O velho já tem 90 anos, pelo menos ele conseguiu se lembrar de alguma coisa. Vá. Eu podia estar aqui? Não, né? Senão a gente não tava sussurrando. Vem, vem. Tá, vamos ler todas as cartas de novo pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Isis, olha essa aqui. Tá lacrada. Eu acho que ela nunca foi lida. Eu nunca imaginei que uma carta só podia revelar tantos segredos. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas 5 vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazer ela parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Todas as noites eu escutava arranhões vindo de um vidro, mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansada e me estressei com o barulho. Então olhei em todas as janelas e portas de vidro e não achei nada.
Mas quando eu parei de procurar, eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras, mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu trabalho como babá para uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então, podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia, quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você tá entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for pros espíritos, né? Porque essa casa tá abandonada há anos. Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? Talvez ela não fosse tão fofa assim, mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava numa boa, porque era muito dinheiro e eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso, não precisa vir mais amanhã. Por quê? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então eu fui no dia seguinte. Por que você tá batendo nessa casa? Ela tá abandonada há anos. Bizarro. Quê? Além dessa casa abandonada, tá ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então tá explicado porque eu nunca vi os pais dela.